Amém? Quero reforçar meu pedido de oração, não é? Por nossas vidas, por mim, por Amanda, por Alice, por Amelie, pelo Projeto México, que será realizado no ano de 2024. Que tudo possa ser feito para a glória de Deus. Pelos irmãos que lá estão, o casal Bruno e Cláudia, e pela irmã missionária Verônica, que também estará indo para lá ainda esse ano. Nós nunca fomos tão desafiados a confiar no Senhor como agora, mas também nós temos sentido que nós nunca fomos tão acobertados por oração como agora. A igreja tem orado por nós e fica aqui a minha gratidão pelas orações dos irmãos, pelo cuidado e pelo carinho que os irmãos têm tido conosco. Amém? Irmãos, abra a tua Bíblia, abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos ler 3 versículos do capítulo 45, os 3 primeiros. Gênesis 45. Vamos lá, amém? Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Até que ponto um sonho pode se tornar realidade? Até onde um sonho pode ser real? Gênesis, apesar de ser o livro do início, também pode ser chamado de o livro dos sonhos. Nele está envolvido a sonhos, a mistérios e também há revelações. É como se o Senhor estivesse se dando a conhecer a Israel. A verdade de Deus ao seu povo, ela é progressiva. Ela começa em Gênesis e ela vai sendo descortinada, vai ficando algo que é latente, vai se tornando cada vez mais patente. A glória de Deus, como uma cortina, vai se abrindo diante dos nossos olhos. Abraão, chamado da Caldeia, para ir com destino a Canaã, um grupo formado por mais ou menos 70 pessoas, um tanto quanto nômades. Depois ela é mais patente, ela é mais clara, ela se torna mais visível na entrega das tábuas da lei, em Êxodo 20, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E essa revelação, ela chega ao seu ápice, ao seu apogeu, ao cume, quando da encarnação do Verbo, Jesus se faz um entre nós. Cristo é o ápice dessa revelação progressiva. Ninguém revelou tanto o Pai quanto o Filho. Esse livro, chamado também, eu posso dizer que ele é o livro dos sonhos. Encontramos alguns sonhos e revelações neste livro. Se não vejamos, no capítulo 20 do presente livro, Abimeleque, rei de Gerá, tem um sonho. Deus revelou que Sara era a mulher de Abraão e ameaçou Abimeleque de morte. No capítulo 28, Jacó sonhou com uma escada que chegava até o céu. No capítulo 31, o método de criar cabritos de forma próspera foi revelado a Jacó. No mesmo capítulo 31, Deus advertiu Labão a não falar bem ou mal a Jacó. No capítulo 37, José sonha que seus irmãos se curvariam diante dele. No mesmo capítulo 37, José sonha que a sua família se curvaria diante dele. Saltando para o capítulo 40, há um sonho do copeiro-chefe. A interpretação é que ele ganharia de volta a sua antiga posição. No mesmo capítulo 40, o padeiro-chefe tem um sonho. A interpretação é que ele seria enforcado. No capítulo 41, Faraó tem um sonho. E a interpretação é 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Esse pode ser também o livro dos sonhos. Agora, se você sonhasse
com feixes, com o sol, com a lua, com as estrelas, o que você pensaria? Um tanto quanto estranho, você diria. Mas esse é José, um jovem sonhador, chegando a ser intérprete em terra estranha, homem em que há o Espírito de Deus. Seus sonhos o tornaram odiado pelos seus irmãos e um tanto quanto estranhos para o velho Jacó. Na terra onde o rio Nilo representava o poder e a riqueza do Egito, vital para a agricultura e a economia. Foi lá, entre um povo pagão, que tinha o sol como uma divindade, que o fiel e sonhador José tornou-se governador. Da terra de Canaã para primeiro-ministro do Egito. Lá ele não é qualquer um. Lá ele não é um simples sonhador. Lá ele é um homem respeitado. E o seu desejo é uma ordem. Lá ele é chamado de Zafenate Paneia. Deus fala e ele vive. Os sonhos de José e as suas interpretações, elas têm muito mais a nos revelar do que simplesmente alguém, um homem, um governador que matou a fome do povo com cereal. A primeira verdade que eu destaco deste texto está nos versos 3 e 4, que iremos ler agora. A verdade é José, um tipo de Cristo. Versos 3 e 4, acompanha comigo. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Essa declaração de eu sou, ela nos remete automaticamente a outro texto. Você lembra qual é? Êxodo 3,14. É exatamente esse texto. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Um nome um tanto quanto desconhecido, carregado de mistérios, ou simplesmente Senhor Yahvé. Da forma como José se deixou ser conhecido a seus irmãos, o Senhor, o grande eu sou, se deu a ser conhecido ao seu povo. Talvez o nome intencionalmente misterioso, que também poderia ser traduzido como eu serei o que serei. A menos que Deus, o grande eu sou, se revele ao homem, este está impossibilitado de conhecê-lo. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus não pode ser objeto de estudo, até que Ele o queira, o faça. Deus não pode ser científica, laboratorialmente comprovado. Deus não pode ser probabilisticamente experimentado. Não, Ele não pode. A sua existência suplanta a nossa razão. O teólogo Calbart, falando sobre a transcendência de Deus, disse: Deus é o totalmente outro, o desconhecido, o escondido. Kierkegaard, filósofo, também falou: Deus é superior a nós em qualidade e infinitude. Encontramos na sua palavra um Deus revelatus, que se autocomunica, que fala, um Deus pessoal, que se deixa ser conhecido, mas um Deus absconditus, um Deus que não pode ser conhecido até que Ele se revele. Tentar conhecê-lo a partir do nosso intelecto é meramente uma quimera, uma doce ilusão. Tudo que conhecemos na vida está sustentado, fundamentado sobre duas máximas: tempo e espaço. Essas duas máximas norteiam a nossa compreensão de mundo e de existência. Sem essas duas grandezas, nós não compreenderemos o mundo e a existência. Não, é impossível.
O tempo. O tempo diz que houve uma época em que eu, Eliabe, não existia e passei a existir. Você também, de igual modo. Houve uma época na história que você não existiu. Você veio a existir. Agora que você olha para Deus, aí você vê que Deus é atemporal. Está fora do tempo. Deus não teve um início, não terá um fim. A existência está contida nele. Deus não tem passado nem futuro. Para Deus o que existe é um presente eterno. O espaço. O espaço diz que eu estou aqui, ocupando um lugar físico. Vocês estão aí, me ouvindo. E eu não estou ali, estou aqui, falando. Vocês aí escutando. Para quando você olha para Deus, Deus não tem matéria. Ele é incorpóreo. Ele não pode ser tocado. Ele é totalmente espírito. Ele transcende os 100 mil diâmetros luz da Via Láctea. E ao mesmo tempo, diz a sua palavra, que Ele está aqui, dentro de nós, entre nós. Isaías diz que Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, mas esse Deus invadiu docemente os nossos corações. Então, Deus não pode ser medido por medidas humanas. Ele está para além da nossa concepção de existência. Agora, Deus se permite ser conhecido ao seu povo, através de sombras, de figuras. E José é uma bela figura, uma bela imagem de quem Deus é. Eu quero dizer nessa noite para você, que você não é José. Isso é uma afirmação. Você não é, eu não sou. É o que a Bíblia diz. Talvez a teologia triunfalista, querendo massagear os nossos egos, ela diga que você é José. Afinal de contas, ninguém foi tão perseguido, injustiçado, traído, odiado, vitimizado quanto você. E afinal de contas, assim como José, chegará o dia em que todos se curvarão diante de você e reconhecerão que você é o cara, que você pode. Talvez os pregadores, coach, digam que você é José. Liberte José que há em você. Massageadores de ego. Tudo que você não precisa é de uma pregação dessa, é de uma mensagem dessa, é de um ego inflado. O que você precisa nesse momento é de um ego humilhado. Lembro-me que lá em Santa Luzia do Cariri, depois de ter pregado um sermão no domingo à noite, Romanos capítulo 1, maior lista de pecados ali, um jovem me procurou no final do culto e disse: pastor, gostei do sermão, da hora, só que foi muito duro. Irmãos, eu olhei para os olhos daquele jovem, com amor no coração, com lágrimas nos olhos, eu disse: se está doendo, é porque está fazendo efeito. Remédio bom, sem ser contraditório, irmãos, é remédio ruim, dá para entender? Remédio bom é remédio que amarga. Então, se está doendo, é porque está fazendo efeito. Então, deixa doer. O verdadeiro evangelho, ele glorifica a Deus e humilha o homem. Por mais que você se identifique com a vida de José, você não é José. Você não está na posição de injustiçado, de vitimizado. Não, você está no banco dos réus. Você é o algoz da história. Você. Foi você que quebrou. Fomos nós, os quebradores do pacto, e não Deus. Você pode ser qualquer um dos irmãos de José, menos José. José é um tipo de Cristo, como há pouco afirmei. Veja a similaridade dele, da obra dele, da pessoa de José, com a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, amado pelo Pai. 2, invejado pelos irmãos. 3, vendido por 20 moedas de prata. 4, desceu ao Egito em tempos de prova. 5, perseguido injustamente. 6, abandonado pelo amigo. 7, humilhado pelos irmãos. 8, exaltado depois de aflição. E 9, salvador de seu povo.
Agora dá para entender? Porque você não pode, em hipótese alguma, ser José. José foi o mais próximo tipo de Cristo na Bíblia. Tipo e antítipo. Sombra e realidade, lado a lado. A despeito deles serem parecidos nos seus ministérios, eles são acentuadamente diferentes. José era o filho da velhice de Jacó. Jesus é o primogênito, filho de Deus, único filho por direito. Ele é o nosso irmão mais velho. Extremamente parecidos, acentuadamente diferentes. A mãe de José havia sido estéril, porém, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Gênesis 30, 22 e 23. Uma mulher estéril gerar um filho é um milagre. É a mão de Deus, providência divina. No entanto, alguém nascer de uma virgem é surreal. É inexplicável. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. A sombra do Altíssimo o envolveu. E ele foi gestado. Lucas 1,35. José é sombra. Jesus é realidade. Quando a realidade chega, as sombras se dissipam. Porém, faz 2000 anos que a declaração de eu sou do verdadeiro José, ela tem ecoado, reverberado em nossos corações. O verdadeiro José, em João capítulo 6, versículo 35, disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O verdadeiro José, a realidade, não a sombra. Disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 10,9, o verdadeiro José disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. João 10,11, o verdadeiro José diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 11,25, a realidade não a sombra. O verdadeiro José, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14,6, o verdadeiro José disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15,5, ele disse mais uma vez: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa é a nossa primeira verdade. Um é sombra, o outro é a realidade. Um é o tipo, o outro é o antítipo. Quando a realidade chega, as sombras se dissipam, elas já não são mais necessárias. Segunda verdade desse relato está dos versos 5 ao verso 8, do capítulo 45. É uma maravilha da providência divina. Verso 5 ao verso 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Essa é a maravilhosa providência divina. A jornada de José para o Egito foi um ato proposital de Deus, que o enviou para lá com o propósito de salvar milhares de pessoas. José perdoou seus irmãos, segundo a vontade do seu pai, mas ele não minimizou a culpa deles, mas ele fez questão de chamar a atenção para o elevado propósito de Deus no caso.
Gênesis capítulo 50, versículo 20 nos diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, esse é o fulcro da questão, ponto nevrálgico, o próprio cerne da doutrina bíblica da concorrência. Deus, na sua providência, estava envolvido em toda a vida de José. Quem de fato, de verdade, enviou, levou, conduziu José ao Egito foi Deus. Foi mediante a sua mão que José foi levado ao Egito. Isso não isentou seus irmãos de suas ações malignas, perversas, hediondas, abjetas. Mas Deus operou por meio das maquinações perversas dos homens para cumprir seu divino propósito. Parece estranho, constrange-nos. Deus às vezes se utiliza das nossas fraquezas para executar os seus propósitos. Não que isso justifique as nossas falhas, mas eu preciso afirmar uma verdade: nem mesmo os nossos pecados, os pecados dos homens, podem impedir Deus de ter o que Ele deseja. Deus não tem plano B, Deus não tem válvula de escape, Deus não tem uma segunda alternativa. Deus não diz afirmações como nós dizemos, meramente humanas. E agora? Se há uma interjeição puramente humana, o que faço? E agora? Só expressão humana. Deus não fala assim. Parece, estranha-nos, choca-nos ver que às vezes Deus se utiliza dos nossos próprios erros para obter o seu desejo. Vale afirmar, não significa que Deus, isso significa que Deus não comete pecado, nem age de modo a coagir suas criaturas para que pequem, motivadas por um caso fortuito. Não, Deus não pode forçar ninguém a pecar. Ao mesmo tempo, Deus ordena tudo quanto acontece. Ele controla as ações de seres humanos, mas não de maneira que violente a vontade de suas criaturas, nem anule as causas secundárias. Esse é o mistério da concorrência. A Bíblia está cheia de mistérios e paradoxos, mas não de contradições. O mistério é algo verdadeiro, mas que foge à nossa compreensão, à nossa razão, ao nosso intelecto, mas é verdadeiro, não compreendemos. Contradição é algo totalmente mentiroso. A Bíblia está carregada, está cheia de eventos misteriosos que fogem muitas vezes à nossa compreensão. Nesse relato bíblico, podemos enxergar claramente dois aspectos de todos os fatos. Por um lado, a maneira errônea de os homens dirigirem as coisas. Por outro lado, a perfeita vontade de Deus. A doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. O poeta inglês William Cowper escreveu: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se a face sorridente de Deus. Há um plano perfeitamente arquitetado no céu, orquestrado a favor do seu povo. E Cristo é o agente dessa obra, bem como da criação e da redenção. Ele executa a provisão. Não é à toa que Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Cristo é o protagonista da história da humanidade. Ele é o protagonista. Todos os holofotes estão voltados para Ele. Nós, meros coadjuvantes. Quem orquestra, quem conduz a história da humanidade é Cristo, é Deus, é o Todo-Poderoso. Cristo nos conserva, Cristo nos preserva, Cristo nos livra, Cristo nos resgata, Cristo nos mantém, Cristo nos firma, Cristo nos redime e Cristo nos salva. Nossa história, história da igreja,
história da humanidade é conduzida pelo Deus, o Todo-Poderoso. Cristo governa, irmãos, de forma ordinária, por meio das leis existentes no universo, por meio das decisões e ações dos homens. E Cristo governa de forma extraordinária, por meio do seu poder sobrenatural. Ele diz: haja, e tudo vem a acontecer. E Ele também usa homens para que sejam agentes da sua vontade soberana. Cristo reina e governa imediatamente as nossas vidas. Esse é a maravilha da providência divina. Em terceiro lugar, terceira verdade que encontramos no texto, é um governador amoroso. Versículos 13 ao versículo 15. Vamos ler 13 ao 15. Anunciai a meu irmão, anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Esse é um governador glorioso, mas esse também é um governador amoroso. Ele sabe perdoar. Esse governador, ele não é tirano, ele não é carrasco, ele não subjuga, ele não impõe. Ele sabe perdoar, mesmo na posição de traidor que eu me encontro, que você se encontra. Podemos nos achegar a Ele sem medo. Seu amor é fraternal, Ele é benevolente. Você pode chorar em seus ombros, em seu ombro. Eu sou só crente, irmãos, por conta disso aqui. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que perdoo todas as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Esse é o governador glorioso. É Jesus, mas Ele também é amoroso, é fraternal, Ele é perdoador. Você pode se chegar a Ele, independente da tua lista de pecado, o teu passado te condena, a tua lista negra está aqui nessa noite. Aquele que risca a dívida, aquele que apaga toda a transgressão, porque o seu sangue me purifica de todo o pecado. Embora José tivesse chateado com seus irmãos, por tudo que fizeram com ele, ele não iria vingar-se deles. Não, José não iria fazer isso. Eu preciso gagarejar antes, né? Tem as técnicazinhas que você faz antes, eu pego depois com os irmãos que cantam. Quase sempre eu fico rouco quando eu estou ministrando. José, apesar de estar irado com seus irmãos, ele não iria vingar-se deles. Ô irmãos, não que José fosse muito diferente de nós. Não, como eu e você, pecador, falho. Mas José não iria vingar-se, porque simplesmente José era um tipo de Cristo. O governo amoroso do nosso Deus é manifestado em bondade, em verdade, em justiça, em misericórdia, em longanimidade e em graça. Esse é nosso Jesus, governador glorioso, porém bondoso, fraternal. Ele não rechaça, Ele não despreza, Ele não passa largo. Ele é o bom samaritano. Irmãos, eu queria ter feito tanta coisa na vida que desagrada a Deus, mas Ele não me deixou. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele me comprou, Ele me resgatou, Ele me redimiu, Ele foi à cruz e disse: Eliabe, você é meu, e ninguém pode te tomar, te arrebatar das minhas mãos. Só Ele é capaz de transformar o mal em bênção. Nosso Deus ainda transforma vales em mananciais, desertos em pomares,
noites escuras, em manhãs cheias de luz. O próprio Deus, em sua santa ira, precisava ser propiciado. O próprio Deus, em seu santo amor, providenciou a propiciação. E o próprio Deus, em Cristo Jesus, morreu pela propiciação. O próprio Deus tornou-se favorável a nós. Agora podemos entender a oração do publicano: ó Deus, sê propício a mim, miserável pecador. Eu concluo nessa noite dizendo: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Israel. Gênesis 49, 22 ao 24. Em José, todos os seus irmãos foram perdoados e abençoados: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Aser, Dan, Naftali, Benjamim, Efraim e Manassés. Os patriarcas da antiga aliança, a igreja do Antigo Testamento, representada pelas 12 tribos, foram abençoadas. Nós, a igreja da nova aliança, somos perdoados e abençoados no verdadeiro José, em Jesus Cristo, o nosso irmão maior, governador glorioso e amoroso. O verdadeiro José, Salvador do mundo, nos abriu o celeiro da graça e saciou a nossa fome do verdadeiro pão do céu. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O verdadeiro José governa não apenas o Egito, ele governa o universo, o mundo inteiro, a minha vida, a tua vida, a nossa história. Onde estão aqueles que estão famintos pelo Senhor? Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.